Olá, influenciadores do reino, sejam bem-vindos ao podcast da Resed. E eu sou o William, cofundador da Resed. E eu sou o Jonathan, cofundador da Resed. Estamos aí para trocar aquela ideia legal. E a gente vem falando sobre o quê, mano? A parábolas em geral, e esse é o nosso segundo episódio, então agora a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. E a gente está muito animado para ela, porque a gente estudou bastante, a gente conversou com o pessoal que acompanha a gente lá no Instagram. Então a gente colocou aí enquetes, abriu a oportunidade de pessoas deixarem seus comentários, suas perspectivas em vários temas, tá? Eu vou pontuar aqui, posso pontuar? Pode. Rapidinho, meu mano. Alguns dos temas que a gente vai abordar, já para você saber o que a gente vai conversar, a gente vai falar como a parábola fala sobre ser mordomo do Senhor, sobre a administração financeira de quem é seu servo. A gente vai abordar sobre contexto de ofertas em geral, dízimo, missões, evangelismo, sobre dívidas, dar calote, essas coisas todas, sonegação de imposto, consumo de coisas piratas. E para quebrar o paradigma, que já ouvi muita gente falando, até pastores, que a parábola dos talentos também pode ser um talento que existe em você. E a gente vai deixar bem claro que é monetário. Monetário. Fala sobre... Dólares. Eu gosto de dólares. Você gosta de dólares? Bastante. Não tenho, mas eu queria. Tem cara de gosta de Guarani, velho. Galera, Deus é bom. Vamos orar? Vamos orar. Pode orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Resed que está sendo a porta, Senhor, para que nós possamos acessar, Senhor, as pessoas nas redes sociais, Pai, e que nos motiva, nos inspira a sermos influenciadores do reino e ser cada dia melhor, Pai. Que possamos influenciar, direcionar e mostrar, Senhor, a verdade da Tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor planta no nosso coração, aquilo que o Senhor fala no nosso íntimo, Pai. Então que esse podcast possa ser um sucesso e alcançar muitas pessoas, possa transformar muitas pessoas. Então entregamos em Tuas mãos, Senhor, a Resed. Entregamos em Tuas mãos a vida do Jonathan, a minha vida, Pai, que nós sejamos instrumentos guiados pelo Teu Espírito Santo. Amém? Amém. O primeiro ponto que a gente quer abordar aqui com vocês, antes de a gente começar a ler a parábola, é uma coisa que o William tinha conversado aqui, que nosso propósito vai um pouco além de só inspirá-los, tá? A gente não quer só inspirar você a ser um verdadeiro influenciador do reino, alguém influente mesmo no reino, alguém que leva as pessoas realmente para Jesus, que faz discípulos de Jesus, mas a gente também quer que você, além de ser inspirado para essa caminhada, a gente quer que você realmente também decida a andar nessa caminhada junto com a gente. Não só ouvir isso aqui e ficar, nossa, eu quero mudar a minha vida, mas não fazer a segunda fase da questão, que é realmente decidir ser um novo influenciador do reino. Legal. Porque a palavra, ela é ouvida, então tu ouve, exerce a sua fé e ela tem que ser praticada. Sim. Se você não praticar, ela vai morrer. Ela é como uma semente plantada. Se você não cuidar da semente, se você não cuidar da planta, na verdade, ela vai morrer, né? Sim. Legal esse ponto aí, mano. Gostei. Vou ler aqui para você. O William falou, você que vai ler, né? Vou ler a parábola dos talentos aqui. É do Mateus 25, 14 até o 30, é isso mesmo. Uhum. E diz assim no 14: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Em muitas versões diz assim, e o reino dos céus é que nem um homem que sai, né, de viagem e chama os seus servos e confiou-lhe os bens, né? Em outras parábolas também ele faz sempre a comparação com o reino dos céus. O que a gente pode definir a respeito disso? Que o homem é Jesus e ele foi viajar, né? Em Mateus, né? Sim. Quando ele vai, em Atos, na verdade, quando ele vai, e aí os discípulos ficam olhando. Eu acredito que ele foi para uma viagem. Eu acredito não, tenho certeza que ele foi para uma viagem. E ele deixou o quê? Os talentos. Uhum. E ele vai voltar. E ele vai voltar e ele vai cobrar, que nem tá dizendo nos versículos aqui. Não sei se tu concorda com essa opinião? Concordo. Top. Só ler a primeira, a gente discute ela melhor. Legal, é que eu queria dar ênfase no 14 aqui mesmo. 15. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu,
cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Uhum. O que tinha? 19. Eu 20 daí. Uhum. Não, 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ah, tem 2,19 aqui. Desculpa, 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no a quem tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. E lance fora. Uou! Só para a gente trazer novamente à tona, quando fala talento aqui, era uma moeda, né, da época dos romanos. Uhum. Então era a forma monetária de eles comprarem, de eles Talentos, fazerem trocas. tinha o denário, essas coisas assim. Uhum. Então um talento era uma moeda que servia para comprar. Aí, o primeiro ponto, tá, gente? Então, aqui tá falando exclusivamente sobre a questão financeira. Tá, beleza, mas o que isso tem a ver com a gente? Eu vou falar umas coisas óbvias, mas são importantes ser ditas. É que, quando a gente se entregou para Jesus, ali a gente se tornou servo dele. Pelo menos é o que a gente diz, né? Ele é nosso Senhor, então a gente é servo. Escravo. Tem outras traduções também, que é o mais correto. Vou usar o servo, tá? Não faz mais sentido pra gente falar. Quando eu me tornei servo, beleza, agora eu sou mordomo das coisas que antes era minha, agora eu entreguei para ele. Então tudo que era meu, né, que eu tinha sobre minhas posses, incluindo até o meu próprio corpo, agora é um instrumento dele. Posso fazer uma ênfase? Olha só que interessante, né? Chegou o aniversário do seu pai. Lembra que você era pequeno, você não trabalhava e não tinha dinheiro. Lembra? Uhum. E aí era o aniversário dele. E o que você fazia? Você queria dar um presente para ele. Mas de quem que era o dinheiro que você estava comprando o presente? Meu pai. É muito legal isso. Então, você pega o dinheiro do seu pai e compra o presente para ele. Entende essa lógica? É isso que você falou, né? É tudo dele. Somos mordomos dele. Sim. E aí mostra o tamanho da nossa responsabilidade sobre aquilo que é o que a gente considera nossos bens. Tudo. Tudo que envolve o financeiro. E aí a gente começa a ideia das ofertas, por exemplo. Eu acredito que as ofertas é uma coisa que a gente, em geral, consegue entender nas igrejas, né? Pelo menos a maioria dos líderes, as pessoas conseguem entender o sentido da oferta. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, pode continuar. Uhum. Aí, o William falou do exemplo do pai, do filho dando presente com dinheiro do próprio pai, aí a gente tem a ideia dessa devolução de gratidão, que é o dízimo. A gente tem todo um contexto do dízimo que fala que tem a ver com manter o templo, as coisas mais óbvias possíveis, gente. A gente sabe que tudo tem que usar dinheiro, né? Tudo precisa de dinheiro para manter, para acontecer. Então o dízimo ele tem essa função bem essencial. Se você não entendeu sobre o dízimo ainda, você tem que entender. Você não devolve, você não dá, você honra Jesus com o seu dízimo. E o que acontece? Sendo bem sincero e bem radical também, se você está dentro de um estabelecimento onde te traz um conforto para você ouvir uma palavra, para você poder tomar uma água, onde tem um ar-condicionado, e você vem falar que o dízimo não é correto, cara, então se retira.
Porque você não está sendo homem, honrando, né, a palavra de Jesus, a palavra de Deus através dos dízimos. Então, se retira, levanta, sai fora. Isso é muito real, é muito real. Sim, a gente não... Por mais que às vezes seja sensível para as pessoas a ideia do dízimo, entender que a gente tem essa responsabilidade, não tem como fugir dela. E não só do dízimo, da oferta, e aí a gente vai abordar outro contexto que está dentro da ideia das ofertas, é que o nosso dinheiro não é só sobre o conforto da infraestrutura da igreja, que é boa, não é pecado ter uma igreja agradável, não é ter... Se você tem essas possibilidades, se a comunidade ele tem essas possibilidades, não é pecado. Mas tem que ir para fora isso, né? A Bíblia fala vários exemplos de socorrer os órfãos, socorrer as pessoas que estão em situações bem precárias, bem necessitadas. As viúvas. As viúvas, né? Que na época as mulheres não podiam trabalhar. Eu lembro também da ação social que a gente trabalhou, e tinha um versículo que era a base daquilo. Você pode falar um pouquinho? Mateus 25, 40 até 30 alguma coisa até 40, que é sobre os bodes e as ovelhas, né? Uhum. Que aí Jesus, ele fala, né, para as ovelhas: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estive nu e vocês me vestiram, né? Sim. Aí, automaticamente, isso é muito louco, porque o cara que faz o bem, ele falou assim: como assim, Senhor, nós te damos de vestir? Como assim nós te damos de beber? Né? Daí Jesus fala: quando fizestes a um pequenino. E aí Jesus também fala, né? Tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Estive nu e vocês não me vestiram. Estive preso e não me visitaram. E aí, tipo, os bodes também não tinham ideia. Como assim? Você vê que é um negócio doido aqui. Pelo menos socialmente, acho que a maior parte das pessoas não tem muita piedade dos presos, né? Que sempre é um assunto muito sensível na sociedade, né? Muito. E até isso Jesus está colocando em pauta. Mas não é só isso. Todo mundo que está em necessidade. Então, e aqui, aqui nessa parábola que fala, né, do nosso dinheiro, literalmente, não importa a quantidade que você tem que fazer o bom uso daquilo que você tem. E não dá para questionar isso, não dá para você dar uma desculpa. A gente ouve muito também, né? Mas o dízimo, na época do dízimo, no Antigo Testamento, era alimento, era carne, né? Era comida. E aí eu me pergunto, beleza, se a pessoa acha que isso é o dízimo, eu pergunto, você levou alguma cesta básica para a igreja já? Que também é bem-vindo. Não é o correto do dízimo, mas você questiona, você vai entender que o coração dela está voltado para outra coisa. Senão ela tinha levado a cesta básica, ela tinha levado um boi, né, que a gente até comentou. Você ia ficar muito feliz de receber um boi, né? Hoje tá meio caro comprar um boi, hein? Então, aquele que entende o evangelho e ele fala do dízimo que é o alimento, é um hipócrita. É um hipócrita, porque ele não leva o alimento para dentro da casa de Deus. Não leva. E o cara que não dá o dízimo, ele é um miserável. Ele é um miserável. Porque se ele nega devolver, honrar a Deus com o dízimo, o que ele não faz para a família dele, que é o primeiro ministério dele? Entende? Eu acredito que um dos fatores das pessoas questionar esses dois pontos aqui, até o propriamente do dízimo, é porque as pessoas deixaram de ver a sua comunidade local, a sua igreja local, como se fosse parte do corpo de Cristo, mas sim como um clube. E aí eles começam a avaliar muitas coisas. E aí desconecta a ideia que a igreja local, ela é parte da igreja como um todo, desse corpo. E não é sobre só o localzinho, é sobre só a minha infraestrutura, tem algo muito maior. E aí entra outro ponto, né? Dentro dessa realidade. As pessoas... também tem outras igrejas que vai para uma perspectiva um pouco perigosa, que entra na ideia da teologia da prosperidade, que o foco fala sobre oferta, fala sobre... usa também um outro ponto polêmico nessa questão de falar de finanças, que é a tal primícia. Fala muito dessas várias formas de oferta e várias coisas assim. E eles vão para esse extremo, né? E ali todo mundo sempre trata sobre
a tal prosperidade financeira, sobre a riqueza, Por quê? Porque quer que o trabalho prospere nas suas vendas, seus negócios, ou aumento, ou ganhe uma causa na justiça, tem isso também, ou também passe em um concurso público, porque quer comprar sua casa, quer carro, quer poder ajudar os pais, quer muita segurança, Estabilidade. muita estabilidade. E não que essas coisas sejam propriamente, elas em si são ruins. Lembrando que não é, assim como o dinheiro em si não é ruim, o dinheiro pode ser muito bom. O dinheiro é bom. Mas ele é mesmo. O problema é o foco, esse seu centro, né? Seu centro da sua vida. Isso que você pontuou é bem interessante, porque um cristão maduro, um cara temente a Deus, ele vai identificar essas falcatruas. E se ele identificou, ele tem que sair fora dessa igreja mesmo. Não tem ouvidos aonde a Bíblia não é aberta. E se você for um cristão maduro, você vai identificar. E o seu dízimo, você tem responsabilidade sobre o seu dízimo. Então, se você identificou, se é um crente maduro, você tem que sair fora. Tem que ir para uma comunidade, para uma igreja onde eles pregam verdadeiramente a palavra, onde é aberta a palavra de Deus. E a gente estava até comentando, né, que sobre templos, e tem templos aí milionários, acredito até bilionários, com gastos extraordinários, né? Até para manter essa estrutura, né? Uma estrutura muito grande e tal. Salários de pastores exorbitantes, né? Tem muito. Tem muito. A gente não é contra um salário bom, não. Um salário justo. A gente não, fala quando jamais. Negócio... Tem que viver muito bem, eu acredito nisso. Mas coisas exorbitantes, que é o dinheiro de Deus. O que acontece? É muito claro, pô. A igreja, ela não foi feita para dentro, ela foi feita para fora. Ela foi feita para fora. Chega pessoas ali com problemas, a igreja dá o auxílio. Mas automaticamente ela já tem que sair para fora. Sim. Mostrar para as pessoas lá fora. Então eu vejo muito que o dinheiro ele tem que ser enviado para missionários, para pessoas carentes, órfãos e viúvas. Jesus fala muito sobre órfãos e viúvas. Por que ele fala sobre órfãos e viúvas? Porque elas não têm mais a referência masculina. E o peso que a referência masculina tem na vida de uma mulher e na vida de um filho, de uma criança. Entende? Tanto financeiramente, tanto espiritualmente, paterna, né? quanto proteção, entendeu? É por isso que Jesus fala muito de órfãos e viúvas, né? E naquela parábola aqui do bom samaritano, a gente vê quem realmente fez algo pelo samaritano que estava no chão. Né? Todo mundo passou, o religioso passou, a Assembleia de Deus passou, a Quadrangular passou, a Verdade que Liberta passou, várias comunidades passaram, mas quem fez o papel foi o samaritano. O cara que não era bem visto como alguém que vivia a fé religiosa da época de maneira foi lá, santa. Cuidou, deixou o cara no hospital, pagou todas as custas e falou assim que se precisar, era só avisar ele. Uma pessoa de fora. Uma pessoa de fora que fez as coisas. Você toca nessas coisas, gente, de monetárias da igreja. Aqui eu falo igreja de você, eu, né, o William, nós. A gente tem cerca de mais ou menos de 1% só de todo o dinheiro que é movimentado das igrejas, que é voltado para cerca de 3 bilhões de pessoas que não têm acesso ao evangelho, que está entre a Índia, vários países do Oriente Médio, outros lugares da Ásia. E aí, lá não tem acesso, são lugares extremamente precários, miséria total. Aí você vai enviar um missionário para lá, você precisa de uma infraestrutura, a pessoa está lá e tudo isso envolve dólares, envolve muito dinheiro. Para mandar para o Oriente Médio, o missionário ele precisa, não dá para ele ser solteiro, não dá para ele ser uma mulher solteira, eles têm que ser casados, e o ideal é uma família com filhos, porque na cultura do Oriente Médio é o que eles respeitam, então vai ser muito mais fácil deles se socializar, deles serem influentes. Tudo isso tem um peso financeiro alto. E de ter um suporte lá também, né? Imagina sozinho, uma pessoa sozinha. Sim. Então, e tudo isso tem peso espiritual, tem peso financeiro alto, muito custo.
a igreja estar abraçada, a igreja fala os membros, não é só o pastor, não é só um líder ou outro. E essa responsabilidade cai sobre todos nós. E eu não sei se posso falar que é infelizmente, mas agora, tanto nós que sabemos disso, eu e o William, quando a gente tornou ciente disso, tanto você que está nos ouvindo agora, Felizmente. então felizmente, você faz parte disso, dessa responsabilidade. E não tem mais como voltar atrás, já ouviu? Não, quem ouviu, ouviu. E ponto final. E eu sempre falo muito isso, assim, que nós vamos ser cobrados pelo aquilo que nós não fizemos. Nós vamos ser cobrados pelo que nós não fizemos. E isso está no evangelho que quando a gente sabe fazer o bem, a gente não faz, comete pecado. Isso é mal, isso é destrutivo. Eu quero ler um versículo aqui, quando a gente começa a falar sobre as coisas, sobre a nossa postura como cristão. Está em Mateus 5:31, que é: seja o seu sim, 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 Jesus dizendo, seja o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. E por que a gente está usando esse versículo? Porque a gente joga muito migué, muita conversinha para disfarçar. Ah, mas eu não estou fazendo isso porque eu estou ganhando pouco. Ah, tá difícil, não sei o quê. Olha, a gente pode encontrar muitas desculpas para justificar por que a gente não faz bom uso do nosso dinheiro, né? Mas tem aquela história que você falou do shopping uma vez, que encaixa muito nessa realidade. Posso contar ela? Pode, claro. Deve. Tá, vamos colocar um exemplo, vou colocar de mim mesmo, tá? Eu sempre me pego pensando sobre isso. Eu já fui sair com meus amigos, falando assim, eu vou gastar só R$100. Essa poderia ser, digamos, o meu dízimo, né? Ou só R$50. Ou só R$20. Sei lá, eu coloco uma meta ali, que eu acho que é o razoável para aquele mês, ou para aquela saída. Cheguei lá, fiz o que eu queria, consumi o que eu queria, e deu vontade demais. Você acha que eu freiei? É difícil a gente frear, a gente vai lá e gasta. Se não gasta com aquilo, vai em outro momento e gasta com outra coisa. Pro nosso eu, pro nosso ego, pra nossa carne, a gente vai e gasta. Se não é aqui, é lá, a gente investe nosso tempo e nosso dinheiro em coisas que a gente quer. Mas quando chega nas coisas de Deus, quando é sobre ajudar o próximo, aí as pessoas são miseráveis. Aí pega a roupa usada, não é problema dar uma roupa usada, mas uma roupa usada que você não quer usar, porque ela tá ruim, tá feia, é falta de honra, falta de respeito com o próximo, é falta de amor. É muito baixo, isso é muito ruim, é pesado. Se você começar a pensar sobre essa atitude, ou quando tem uma ação social que você pode contribuir mais, aí você fecha a mão, porque não quero gastar R$20 para comprar balinha para as crianças, mas gasta no final de semana R$200 com seus amigos, ou com sua namorada, com cônjuge, sei lá. A gente tem muita propriedade para falar disso, porque a gente estava frente à ação social, o Jonathan era da Missões, e por 2 anos a mais a gente tinha um programa de ação social. E o que a gente recebia de arroz era um absurdo. O que a gente ganhava de arroz era loucura. Mas a carne era muito difícil, a carne a gente sempre teve que comprar. E que brasileiro que não gosta de carne? É pouquíssimo brasileiro que não gosta de carne. Então, mas carne ninguém compra pros outros para ofertar, né? Arroz, macarrão, sal. Cara, o que tinha de sal de estoque era absurdo. E eu me irritava muito com isso. Porque as pessoas são medíocres nessa área, sabe? Medíocres mesmo. É que o Jonathan falou. Quando é para Deus, é sempre limitado. É o dízimo. Os 10% tá aí, ponto final. E ainda tem gente que vem perguntar, mas os 10% é do líquido ou é do bruto? Aí você pergunta, você quer ser abençoado no líquido ou no bruto? Né? Então é muito louco isso. E o Jonathan comentou ali, e em Mateus 25, 21, que é a parábola que a gente estava lendo, que o Jonathan falou bem assim, mas eu ganho muito pouco, mas eu não sei o que, eu tô passando por dificuldade e tal. E no 21 diz assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Porque a ideia da pessoa que ela fala assim, pô, mas eu ganho muito pouco, ela já tá dando uma desculpa. Que quando ela ganha mais, aí ela vai ajudar. Entendeu? Ilusório. Se você não está fazendo com as condições que você tem, se você não está fazendo como você está, se você não está fazendo agora, você não vai fazer depois.
Você vai colocar Jesus em stand-by quando você tiver com uma condição melhor. Vai continuar com a mesma desculpa. A mesma Só desculpa. vai aumentar a proporção do seu dinheiro, mas é... Só vai aumentar o peso, na verdade, na tua vida. Sim. Vai ganhar... Se você ganhar 5 mil, vai gastar os 5. 7, vai gastar os 7 consigo mesmo. E talvez vai ofertar R$100 para a obra missionária. E a gente tá falando de um dinheiro que não é nosso, pô. Não é nosso. Esse dinheiro é de Deus. A gente deu E se for exemplo... seu, o dinheiro, então você não segue Jesus. É. A gente falou, pô, você comprar o presente de aniversário do seu pai com o dinheiro do seu pai. Agora falando um ponto aqui, sobre ser rico, tá? Ser rico. Não é mal você procurar prosperidade, empreender. Você deve procurar prosperidade. Sim, é porque às vezes as pessoas já acham, não, então não posso procurar isso. Não, isso não é mal, isso é bom. É bom porque a gente consegue fazer muita coisa na sociedade com dinheiro. E aí tem 2 Coríntios 9, do 10 a 11, fala algo bem explícito sobre isso. Posso ler? Pode. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. E ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Até Jesus teve que ter um caixa para poder evangelizar e pregar. Né? Quem era o caixa dele? Era Judas Iscariotes. Sim. E aí Jesus tinha quanto lá? Tinha R$1.000? Não era R$1.000, porque R$1.000 é muito fácil de você administrar. Se eu tenho R$1.000 e dou na mão do Jonathan R$1.000 para administrar, se ele tirou R$100, eu vou perceber muito rápido. Então Jesus, ele recebeu muita oferta, porque ele tinha Judas Iscariote. Claro que ele sabia que Judas roubava ele. Mas o que acontece? Ele deixava na mão de Judas para administrar, porque era muita grana mesmo. Se Jesus precisava, quem somos nós? Continua esse negócio de ser mordomo do Senhor, que a parábola dos talentos fala muito forte sobre sonegar impostos. Esse é um... Cristão sonega imposto? Não sonega. Jesus sonegou imposto? Jesus não sonegou. Por que cristão não sonega imposto? Porque cristão é seguidor de Jesus, né? Então, cristão sonega imposto? Não. Por que não? Porque ele é um seguidor de Jesus. Ele tem que ser íntegro. Jesus deixou claro. Então, se você não sonega imposto, decididamente, conscientemente, você não é íntegro? Desculpa, não entendi. Se você sonega imposto conscientemente, que você está sonegando, tipo, a gente vai colocar um exemplo aqui no... Conscientemente, entendi. Consciente, você está sonegando o imposto. Eu sei que eu estou fazendo. Ninguém me enganou. Porque o Brasil, né? O Brasil é complicado com imposto que às vezes a gente nem sabe o que está devendo. Mas não é esse caso que eu estou falando. Estou falando da parte da consciência. Vamos colocar o nosso contexto aqui em Foz do Iguaçu, tá? A gente tem aqui em Foz do Iguaçu a gente tem uma facilidade muito especial, tentadora para sonegar imposto. A gente cruza a ponte ali de a pé, né, e a gente pega, compra qualquer coisa ali, passa para cá, sem pagar imposto nenhum. Essa é da nossa natureza aqui, da nossa fronteira. Claro que existe uma cota. Quando passou da cota, sim, então você sonega o imposto. Sim, nesse caso mesmo, né? O de comprar as coisas bem acima da cota, bem acima, com frequência. Jesus não sonegou o imposto para Roma. Ele pagou o imposto devido a Roma. E hoje, se a gente sonega o imposto, a gente está errado, pô. Tá errado, sim. A gente é um mau testemunho. É um mau testemunho grande, gigante. E o que acontece? Nós escolhemos esses impostos. Como nós escolhemos? O Brasil é uma democracia. Não importa quem você votou, se você é de esquerda ou você é de direita. Mas a maioria que ganhou, a gente tem que sim honrar, né, os líderes que estão acima de nós. Vou colocar aqui uma coisa em pauta, você falou desse negócio de governo, né? No contexto que, eu vou ler aqui o versículo que Jesus fala sobre imposto, e eu suspeito que todo mundo que vai ouvir esse podcast conhece. Pra ficar claro, eu sou de direita, né? Naquela época, que Israel estava lá, Israel foi meio que conquistado, foi invadido, né? Não foi um negócio na paz, não foi algo não foi democrático, não. Foi um negócio bem doido. Mesmo nesse contexto, Jesus ensinou os discípulos dele
a não sonegar imposto, de forma alguma. E aí, isso é dito por Jesus em Mateus 20, do capítulo 22, do versículo 19 ao 21, que ele diz assim, é Jesus, tá? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E eles lhe perguntou, de quem é esta imagem que está na inscrição? Jesus perguntou para o pessoal. E aí o pessoal respondeu, de César. Aí Jesus disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, pagou imposto sem choradeira, sem desculpa. Isso não serve mais para você que é seguidor de Jesus. Não serve, irmão. Você já morreu para você. Esquece. A sua jornada não é aqui terrena. Quando a gente começa com essa choradeira ou com tudo isso, a gente, infelizmente, a gente já tirou o foco de Jesus. A gente pode fazer um monte de coisa bonita, ou falar um monte de coisa bonita, mas a gente já tirou o foco de Jesus. A gente está traindo Jesus por causa de imposto, gente. Você está traindo Jesus? E aí você fala mal de Judas que roubou Jesus? Ou fala dos corruptos. Você é corrupto também. E a sua mão, você é corrupto nesse formato, até onde a sua mão alcança. Então, se você consegue negligenciar os impostos, é até aí. E se você tiver mais poder, será que você não vai também sonegar mais outras coisas? Entende? Então, um abismo também leva ao outro. Porque o cara que sonega imposto, ele não só sonega imposto. Pode ter certeza, um abismo leva ao outro. Porque ele sonegou imposto, significa que ele tem um apego pelo dinheiro também. Sim. E o dinheiro é o outro Deus que fala na Bíblia. Tem o Deus e o outro Deus é o dinheiro. Se ele for empresário e sonega imposto, provavelmente ele vai acabar quebrando as leis trabalhistas também. Se é uma pessoa CLT, sonega imposto, ela também vai comprar coisa pirata. Vai comprar cursos pirata, cursos que foram roubados de outras pessoas, que terceiros estão vendendo, que a pessoa que criou, que teve todo o trabalho de desenvolver aquilo, não vai ter retorno. Eu falar que isso é algo bem comum, eu sei. Não, tipo assim, às vezes dá um bug na mente. Eu também buguei a minha mente quando eu conheci a Verdade que Liberta e eu tive um encontro com o pastor Almir, né, nosso pastor. Sim. E tudo mais. Porque ele era radical nessa parte. E aí ele sempre falava o que ele chegou e fez na igreja. Tinha os computadores e os Windows era todo pirata. Ele foi lá e desinstalou tudo. Ele não escutava uma música sem comprar a música. E eu falava, esse cara é doido, esse cara tem problema. Mas hoje eu também tenho problema que ele tem. E isso é bênção, porque ele me ensinou isso. E olha como é que é. E muitas vezes nós achamos que é normal. Vou te dar um exemplo. Hoje tem muitos cursos online. E a Hotmart, ela não te limita de você compartilhar a senha com outras pessoas. Mas você acha justo isso? E aí a gente sempre tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Eu falo muito sobre isso. Se o curso fosse seu, você gostaria que ao invés de uma pessoa comprar, ela compartilhasse a senha com a outra? Ou pior, vender ainda para o outro? Responda a si mesmo, entende? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, é mais fácil, né? É muito mais fácil. Hoje os direitos humanos defende muito os bandidos. Muito mesmo. Né? Tá tendo alguns vídeos rolando aí, soltando a algema e tal. Mas vou te trazer um ponto aqui e vou até mais fundo, né? Se eles estão preocupados com a vítima, né? Estão preocupados com a vítima. Às vezes esse bandido deixou uma família sem pai, onde que esse pai levava o sustento. E eu vou até mais fundo, mano. Eu vou falar de abuso sexual aqui agora também. Eu não sei porquê, mas eu vou entrar nesse contexto. Quando um homem ele descobre que, vamos lá, que o pai dele abusou do seu filho. E aí a gente chega numa reunião de família. E aí ele pauta na mesa, meu filho foi abusado, sim, assim, assado. São muitas histórias disso. De pais e avós que abusaram dos netos ou dos filhos. Isso é muito real, muito real. E aí o pai descobre e fala assim, quero colocar isso em pauta e eu vou falar na festa de aniversário. E eu vou até a delegacia e vou denunciar. Aí as pessoas automaticamente vêm e falam bem assim, não faz isso, você vai destruir a família. E aí eu te pergunto, quem destruiu a família? Vai ser o pai que vai denunciar ou foi o avô? Ou foi o pai que abusou
abusou dessa criança no passado. Foi ele que destruiu todo esse ponto. Entende? Então, esse contexto de que a gente está falando aqui se enquadra nisso também. É muito louco isso. Sim. E a gente não pensa, porque a gente só pensa quando doer no nosso bolso. Então, hoje, se você escuta música pirata, é um pouco difícil também hoje, né, que tem os streamings aí. Mas se você tem um Windows pirata, ou se você está fazendo pirata. Um curso, ou você está fazendo um curso que você pegou o acesso do seu companheiro, ou você pegou o acesso da Netflix, entende? Se coloca no lugar. Se coloque no lugar. Por isso que eu dei esses exemplos pesados aqui. Porque se fosse você que sofreu isso, você pensaria com uma mente diferente. E aí você não chamaria o pastor Almir ou nós aqui de extremistas. Né? Então se coloque no lugar sempre. Isso é muito interessante de se falar, é muito polêmico também, mas é necessário. E hoje vocês estão sabendo disso. E se você se colocou no lugar, ou você ficou bravo, é porque você está com pendência. Uma coisa que deixa as pessoas não absorverem isso, elas entenderem que elas morreram para si mesmo, pro seu eu. E por isso que aqui a gente escuta na sociedade, tipo, aceite-se e tudo mais, várias coisas desse tipo, né, de fazer fazer o que te alegra, te faz feliz, te faz bem. E tudo isso fomenta a base desse nosso egocentrismo em relação às coisas piratas, sonegação de imposto, ou investir só no meu eu. E se sobrar alguma coisa, talvez eu ajude o próximo, talvez no futuro eu me preocupe em ofertar, sei lá, ajudar alguma criança em orfanato, ou ajudar em uma ação social, ou evangelismo, ou em missões, missionários, muito missionário, que vão para esses lugares que talvez a gente não ia colocar a nossa vida naquele risco, né, naquela situação. Eles voltam de lá, não porque eles desistiram da missão, porque eles não têm dinheiro para se manter lá no meio do nada, naquele lugar extremamente miserável. E aí... Porque não tem um acompanhamento psicológico, porque imagina o psicológico dessa pessoa. Não tem psicológico, não tem financeiro, ou às vezes tem um, não tem o outro, né? Mas principalmente o financeiro. Tá? Principalmente o financeiro, porque esse pesa mais, no sentido de que o psicológico a maioria até tem, em geral, né, por causa das agências missionárias. O mais difícil é manter o missionário propriamente por causa do dinheiro, porque o psicológico a pessoa até pode, enfim, é mais fácil de conseguir. Agora o dinheiro, aí o pessoal pesa, né, porque o dinheiro é complicado. Já tocou numa parte mais sensível. E aí muitas vezes nós temos a missionária da Resede, Uhum. E aí o que acontece? Muitas vezes, né, hoje a gente tem um meio que é a rede social e que a gente acompanha a vida das pessoas nas redes sociais, mas todo mundo sabe que as redes sociais é uma ilusão. Posta só frações de felicidades que nós estamos vivendo. Uhum. Alguns ainda postam chorando, mas o que você vai ver é só alegria, só comida legal. Alguém já postou um prato de arroz e feijão? Uhum. Eu nunca postei um prato de arroz e feijão só. Só se o prato for muito bonito. Uma mesa muito bonita. Mas o prato de sushi a gente posta. Uhum. Então, e os missionários... Um almoço no domingo com a família toda descabelada. Aí, às vezes, o missionário tá em campo e tal, e ele postou que ele comendo um lanche. Automaticamente já vem no cara, tá comendo lanche com meu dinheiro. Ele não pode comer um lanche? Ele não é ser humano. Tá? Não é ser humano. E a missionária da Resede, eu falo que ela é extraordinária. Eu sempre falo assim, não, você é diferente, eu não consigo fazer isso. Porque ela abdicou de tudo, ela entregou tudo. Para viver isso, é muita coragem. Sim. É muita coragem. Falando ainda de mordomo do Senhor, entre essa coisa de exposição em rede social, tem um outro tópico que é a pessoa não pagar as suas dívidas, dar calote nas pessoas. Eu já ouvi muito, mano, de muitos clientes aqui, os clientes, eu falo da barbearia, que eu também trabalho na barbearia, as pessoas falando de crentes caloteiro. Nossa, e é pesado isso, né? Porque dói. É pesado, é vergonhoso. E eu escuto isso muito mais do que pessoas que não se dizem crentes, né? Não são evangélicas. Vou fazer uma pergunta e nem vou responder. Uhum. Vamos lá. Estereótipo de pastor. O que vem em sua mente agora? O estereótipo é alguém que só fala de dinheiro e só quer saber de dinheiro das pessoas.
Então, o crente automaticamente se afundou, né? Igual você estava comentando, né? Sim. Pode dar continuidade. E aí, a gente fez um questionário, abriu lá e tal, para as pessoas, né, interagindo em relação a essa questão do calote, né, dever e tal. E eu acredito que muitas pessoas não têm nem noção disso. O quanto não é só feio. Desonesto. É desonesto, não é vergonhoso simplesmente, é desonesto quando você deve algo para alguém e você não tenta resolver isso. Talvez você não tenha como pagar tudo de uma vez, ou pagar do jeito que combinou de início. Infelizmente você foi irresponsável, fez o combinado que você não podia né, cumprir, mas você vai lá e agora você vai decidir se uma pessoa responsável, honesta, você vai conversar, ó, o jeito que a gente combinou não deu certo. Mas eu sei que eu consigo honrar desse jeito. Talvez as parcelas não são menores, enfim, mas você vai ajustar isso. Você vai conversar com a pessoa como uma pessoa responsável, pessoa honesta. Por quê? Você é seguidor de Jesus, você representa o nome de Jesus, a gente é embaixador, isso é o que o Evangelho diz. E é escandaloso, nossa. Um aqui eu acho que a galera vai se identificar com o seu trabalho. Você é contratado para trabalhar 8 horas por dia, vamos dar um exemplo, né? Um cara CLT. Sim. Se o seu patrão deixar de te pagar R$10 do seu salário, como você se sentiria? Você vai gritar, vai bradar, vai ficar muito bravo, puto. Sim. Vai ficar, certeza, se ele deixar de te pagar 10, 100, você vai ficar bravo. Mas você não olha os 10 minutos que você enganou, chegou atrasado, ou ficou enrolando no banheiro, ou foi 5, 6 vezes no banheiro. Isso também é um roubo. Também. Isso também se enquadra nisso. Isso é desonesto. E o brasileiro faz muito disso, faz muito mesmo. E fica bravo quando é chamado a atenção ainda. Não, ou fica bravo. Cara, se todo brasileiro se colocasse na ponta da caneta e ele recebesse pelo que ele trabalha, ele é contratado por 8 horas, mas ele não trabalha 5. Não trabalha 5. Entende? Então aí, você tá roubando ainda por cima também. Sendo desonesto e roubando do seu patrão ainda. Falando desse mau testemunho, né, que a gente tá falando dos calotes, ou também do mau funcionário, a pessoa vai estar lá na igreja, servir na sua comunidade local, e às vezes vai postar na sua rede social coisas inspiradoras do evangelho, versículos, pregação, e ela talvez ela serve em alguma coisa lá na comunidade. Na sua comunidade, e a pessoa qual ela está devendo vai assistir isso, vai assistir os stories dela, as coisas que ela posta, e fala, meu Deus, a pessoa tem esse caloteiro gerou no outro a ofensa, porque a pessoa fica ofendida, raiva, muitos ressentimentos, vai gerar outros pecados na pessoa. Tá cansado já? Não, pode continuar. E talvez essa pessoa chegue visitar uma igreja e esse caloteiro tá na porta da igreja, a pessoa já vai dar meia volta, não vai querer ouvir essa pessoa falar do evangelho. A gente teve um curso sobre recepção, lembra? Acho que foi um dos melhores cursos que eu já vi na minha vida. Eu não queria fazer o curso, de ficar de recepção na porta. Eu também não. Mas foi uma explosão de informações e abriu muito a minha mente. Inclusive essa questão do calote, né? Com certeza. Desonrar as dívidas das pessoas. Você pode ser culpado de a pessoa deixar de ouvir o evangelho, que pode ser algo crucial na vida dela naquele dia, porque você foi desonesto. Tem um versículo que eu queria ler aqui, que fala sobre essas coisas, tá? Tudo isso é girado em volta dos nossos medos, dos nossos receios, né? E aí, vamos começar acho que o versículo mais pesado aqui, que segundo você quer ler ele ou quer que eu leia? Mateus 6, 31, 34? Eu leio. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas os pagãos, desculpa, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Profundo esse negócio. Isso aqui é para chacoalhar você mesmo, tá? Tudo isso que a gente citou aqui, de pontos que levam a gente a ser um mau mordomo, e se você se identificou em algum, ou talvez em todos, né? Se você quer mudança, ore para Jesus e se arrependa. Eu sempre costumava sempre me esforçar a ser mais, não usar a palavra se arrependa, porque sempre pareceu muito bruto, mas é real. Se arrependa. Arrependei-vos. Exato, sim, se arrependei-vos. Se arrependa. Raça de víboras. Reconheça, olhe, converse com Jesus, reconheça, admita as suas falhas, verbalize elas e se arrependa. Mude, vá resolver essas questões. E aí, tudo isso é gerado em torno dos nossos anseios, dos nossos medos, da nossa falta de habilidade com administração financeira. E aí, como você falou, um abismo leva ao outro. Talvez você não tive a intenção de ser caloteiro, mas porque você foi um mau gestor da sua vida financeira. Você se tornou um caloteiro. Isso, e aí você teve vergonha, covardia de não se expor. De ir lá conversar com uma pessoa e com medo de como a pessoa vai reagir, de se posicionar, falar, olha, eu sei que eu combinei com você assim, mas não deu certo. Uma frase muito usada que eu acho repugnante. Bom. Deva pros bancos. O banco não vai te matar. O pessoal fala bem assim. Que horror. Porque o banco vai te ligar e vai te cobrar, vai te incomodar um monte, mas ele não vai te matar. Cara, olha o pensamento. Ou, estoura seu nome, daqui 5 anos seu nome vai estar limpo de novo. Cara, mediocridade pura. E esse é o brasileiro. E tudo isso que a gente... Se esses sentimentos fazem parte da gente, é porque Deus não é o nosso centro. A gente tem que ser honesto, ele não é nosso centro. Se essas coisas fazem parte da sua vida, Jesus não é o seu centro. Você é o seu Deus aí. Você é o seu centro. As suas necessidades são o seu centro. E aí, a gente tem uma coisa que fala sobre, para você lembrar aqui, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá? Poder, amor e equilíbrio. Esse é o espírito que ele liberou para nós. E aí, quando você... E aí você começa por ali, né? O outro ponto é que, em Salmos 144:4 diz assim, o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. É passageiro, gente. Como a gente falou na outra parábola lá dos espinhos que sufocam a nossa jornada, né? Que a gente vai prosperando, vai amadurecendo e do nada os anseios da vida nos sufocam. É a mesma coisa. É tudo conectado. Olha que graças ao Espírito Santo. E isso que leva você para esse abismo, de um para o outro. E isso não encarreta a sua salvação, mas encarreta você de não viver o reino de Deus. Não, você só vai ser um religioso. É sofrido isso, hein? Aí tem um outro ponto também que envolve nossas preocupações financeiras, os nossos amores. Quando a gente projeta a nossa vida em torno das pessoas que a gente ama, é que em Marcos 8, 34-35, diz assim, pode ler? Marcos 8? Aham. Agora, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. A causa é Jesus e o evangelho. E isso aqui tem que ser a nossa base. É um exercício, obviamente não é da noite para o dia que a gente vai amadurecer isso. Especialmente quando a gente se torna adulto, a gente é mais resistente às mudanças, né? A ajustar a nossa vida. Mas isso é Jesus, evangelho. É isso que o seu dinheiro tem que prosperar, tá? Em função. E aí tem uma outra coisa que também está ligada a nossos medos, nossas preocupações, que é sobre Mateus 10, 37-39. Quer ler? Leio Mateus 10. Do 37 a 39. Essa letrinha aí, esse aqui mesmo. Não é? Aqui, ó. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá.
e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Só para complementar aqui. Quer ser um seguidor de Cristo? Pegue a sua cruz e tá aqui o seu Judas. Uhum. Aí, a primeira vez que eu comecei a questionar o que seria pegar a sua cruz, né? Eu consegui entender a ideia de entregar a vida, mas não consegui entender a parte da cruz. E a cruz é os seus próprios desafios para seguir Jesus. Porque aqui ele fala seguir, né? E você vai ter um peso que você vai ter que carregar para segui-lo. Que é os seus desejos, as suas ansiedades. Sim, os seus pecados que você tem que lutar contra, que você é tentado, os seus pontos frágeis, seja raiva, seja luxúria. As pessoas sempre pensam em luxúria também só no sexual, mas também tem a luxúria da ostentação, de comprar coisas caras. E vamos deixar claro que isso não é o diabo não, tá? É você mesmo. Você é sua carne. Porque isso é atitude. Se você é um cristão maduro, você tem que se posicionar com atitude. Dá um exemplo aqui. Eu quero emagrecer, mas eu não gosto de comer salada. Você é um adulto, você não tem que gostar, você tem que comer a salada e ponto final. Você não é uma criança. Entendeu? Então, você quer seguir Jesus? Ah, mas eu não consigo porque eu penso no conforto que eu tenho. Cara, você é um adulto. Esquece o conforto, vá seguir a Cristo, ponto final. Atitude. Amor a Cristo é uma atitude. Jesus, ele desceu e ele morreu, ele tomou uma atitude para nos amar. Então, o amor é uma atitude na parada. 100%. A gente não é uma criança mimada. Você não gosta de criança mimada, então não se trate como uma criança mimada. Boa. Aí, a gente está já encerrando, e a gente tem uma anotação que a gente deixou aqui. Um versículo e uma anotação que é Tiago 14, pode ler? Posso? 4:14, né, Tiago? Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. A vida é um sopro. A gente está gravando esse podcast agora em 2024, janeiro. Hoje é dia 25. Hoje é 25, isso mesmo. Exatamente. Nos últimos meses, várias pessoas próximas, pessoas conhecidas da gente, talvez de você, pessoas conhecidas suas também, faleceram de modos diversos. Muitos acidentes do nada, parou o coração, moto, carro, coisas assim aleatórias. A gente não sabe quanto tempo eu tenho, quanto tempo que é esse, então, e é muito absurdo eu entendendo a dimensão do evangelho e mesmo assim eu me prendendo às coisas terrenas como se todo o meu planejamento de vida e de conforto e de segurança seria apenas nessa breve existência. Talvez você não chegue nos 70 anos, talvez você não chegue no ano que vem. Esse vai ser as suas últimas horas. A gente não sabe. Não que você não tenha que se planejar, não que você não tenha que organizar a sua vida. Essas coisas não são más, né? Até porque isso dá bom testemunho, isso inspira as pessoas, isso você vai trazer uma ordem na sua vida. Mas isso não é o centro. O essencial, o centro. Isso não é o centro da sua vida. Planejamento de vida. A minha percepção é que a maioria das pessoas que planeja a sua vida, no sentido de coisas que elas querem viver, não é um planejamento que eu digo propriamente financeiro. É só um planejamento de vontades da carne. Mas como o planejamento é bom, porque Jesus, o Espírito Santo, ele não usa uma pessoa que está ociosa. Você precisa se programar e se planejar para o que você quer fazer. Eu quero honrar a Deus com os meus dízimos em 50%. Então Deus, caraca, esse cara não está ocioso. E aí ele vai introduzir o quê? Os princípios dele, os sonhos dele, entendeu? Porque como que o homem... Como você faz isso? Qual que é o traçando metas. Sim, mas... Objetivo, orando, sendo direcionado, mas claro, com o princípio bíblico sempre. E para ter os princípios bíblicos, você tem que fazer o básico. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não esperar uma revelação de um profeta. Ou só... Senhor, fala através de mim de um profeta, fala comigo de um sonho. Ou ficar só assistindo videozinho curto na internet. Não. Jesus já fala com você quando você abre a Bíblia. É porque a Bíblia... Ele fala. É relacionar o negócio. Eu falei ok, né? A gente falou muitos pontos aqui bem
sensíveis, importantes, você vai questionar. Você vai ouvir, você vai filtrar e você vai ler a sua Bíblia. Se você não ler nesse ano a sua Bíblia, você vai viver as mesmas frustrações ou talvez até piores do que você viveu no ano passado, porque agora você tem mais tempo de vida, tecnicamente mais maturidade, então vai pesar mais as suas más escolhas. E você que fica bravinho, abra a Bíblia para nós e prove o contrário. Nós somos humildes de reconhecer, se tiver o contrário lá. Com certeza. Leia o Evangelho, leia de verdade, faça seu devocional todo dia, converse com Deus, se esforce para fazer jejum também, porque jejum é oração, é relacionamento com Deus. E tire essa ilusão que todo mundo tem um anseio por orar. Não. Eu acho que todo mundo não gosta de orar. Não gosta de ler a Bíblia. Quando tem pessoas que vai ler a Bíblia dá sono. Eu tenho sono quando vai ler a Bíblia. Mas a gente é adulto. E isso é uma questão de atitude. E a gente lê a Bíblia, porque quando nós entrarmos na intimidade, aí a gente não quer sair mais de lá, entendeu? Mas no outro dia você não vai ter vontade novamente. Mas é necessário você se esforçar. E aí fazer a mesma rotina. As pessoas que vão longe não são as pessoas que inovam, mas sim que têm constância. E constância não quer dizer fazer tudo perfeitamente igual, mas permanecer fazendo, tentando. Então eu não consigo ler a Bíblia. Leia até conseguir ler a Bíblia. A gente tá falando aqui para você, porque a gente acredita que você quer ser um influenciador do reino. E aqui quando a gente fala influenciador, é um influenciador real mesmo, uma pessoa que vai trazer peso para essa sua existência aqui na Terra. E as pessoas hoje, a grande parte das pessoas que estão no corpo de Cristo, infelizmente, elas querem influenciar, elas querem ser líderes influentes, né? Elas querem ser admiradas. Elas querem estar no palco, na verdade. Sim, elas querem estar no palco, elas querem ter alguns seguidores, engajamentos. Quer tudo que isso quer ser visual, que é a luxúria dos olhos das pessoas, mas elas não querem se encher de algo que influencia. Para ser do louvor tem fila. Para limpar o banheiro, 1 ou 2 gato pingado. É isso aí. Isso é ego. Ninguém isso quer é guardar, problema. Ninguém quer guardar a sua cadeira depois que no final do culto. É isso mesmo. Pessoal, enfim, finalizando. Sim. Então lê a último detalhezinho. Sim, foi o que eu mencionei aqui. Legal. Sim, a gente notou uma reflexão aqui que é: nós desejamos influenciar. Todo mundo quer ser importante, né? Quer ser importado pelo coração das pessoas, mas não quer se encher do que de fato influencia, que é o Evangelho. Que, gente, isso é constância. Não é coisa extraordinária que você vai fazer todo dia, não. É só parar ali, vai ler o seu capítulo do dia que você estabeleceu, o seu devocional, fazendo o básico. É constância, é não gastar horas com séries, com coisas aleatórias da sua vida, com rede social e fazendo vários nadas. É fazendo o básico. O básico que você vai ser realmente aquilo que Deus te chamou para ser. Básico constante. Exatamente. Amém. Orar para encerrar? Com certeza. Mas antes disso, se você gostou, se falou o seu coração, compartilha, curte, posta nas suas redes sociais, porque isso tem que alcançar também as pessoas. É isso mesmo. Se inscreva também no podcast da Resed. Eu acredito que nós vamos alcançar muitas pessoas com a sua ajuda. E também você pode comentar. Mas igual eu falei, abra a Bíblia. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa troca de ideia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito estar nesse momento aqui falando aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelas polêmicas que nós abordamos aqui, porque é essencial na vida de um cristão. É a chave para tudo que virá do futuro. Sim, que nós possamos nos confrontar diariamente e entender que nós somos falhos e não deixar que o nosso ego se inflame e não deixar que nós vivamos essa vida medíocre para o resto das nossas vidas. O Evangelho é sacrifício, o Evangelho é carregar a sua cruz. Sim. Que nós possamos carregar a nossa cruz com honra e quando errarmos ou quando cairmos, possamos levantar, confessar os nossos pecados uns aos outros para que sim, Deus possa nos perdoar. Amém? Amém. Seja um influenciador do reino. Até.